Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos fazer a resolução da sua atividade de revisão. Primeira questão. Explique o motivo da criação dos museus. Pois bem, os museus eles foram criados na Grécia Antiga como um local onde eu guardava coisas, elementos de povos que eram conquistados. Inclusive, o significado de museu ou museion é lugar de musa, tá certo? Vira aqui. Pronto. Segunda, qual o nome do primeiro museu do Brasil? Museu Imperial de Belas Artes e Ofícios Aplicados. Quando é que ele chega? Quando a família imperial vem fugida de Portugal para o Brasil, ali por volta de 1816, 1822, tá? Cite e explique os espaços da arte. Ok, existem os chamados espaços formais e os espaços não formais. Então, a gente vai falar dos espaços formais, como por exemplo a concha acústica para música, o teatro para dança, para o próprio teatro e para a ópera, e as galerias e museus para as artes visuais. Dê a diferença entre danças coreografadas e danças cerimoniais. Exemplifique. Pois bem, danças coreografadas são aquelas em que eu trabalho o quê? Trabalho a ideia de coreografia, a escrita da dança. Então eu vou basicamente escrever para ensinar para quem quer que seja aquela dança artística. Já a dança cerimonial, ela é uma dança que vai trabalhar com magia. Então, um exemplo de dança coreografada, o balé. Um exemplo de dança cerimonial, o ritual do Quarupi. Quinta questão. Quando e como o balé clássico foi criado? A partir de que dança do Renascimento ele foi pensado? Pois é, o balé clássico ele foi criado por Felipe XIV, ok? Ali no século XVI, século XVII, tá? Século XVII, como uma forma de homogeneizar toda a dança da França. Quando ele vai ser criado? Ele vai ser criado a partir das danças geométricas renascentistas. Dê as diferenças entre a dança clássica, moderna e a contemporânea. Exemplifique. A dança clássica ou balé, ele se sustenta em 5 passos fundamentais e é vertical. A dança moderna, ela vai ter esses 5 passos fundamentais, vai acrescentar outros e vai ser mais horizontalizada. E a dança contemporânea, você pode utilizar qualquer suporte, de qualquer maneira, com qualquer figurino. Tá ok? Então, por exemplo, eu falei em sala de aula para vocês do filme Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. No meio do filme tem um espetáculo de balé clássico, com a coreografia, não sei o que e tudo mais. No final do filme já tem o que? Um espetáculo, o mesmo espetáculo, dançado por um bailarino, só que com a ideia do balé contemporâneo. Sétima questão. O que são naipes em música? Dentro de uma orquestra, quais são os naipes existentes? Naipes são as famílias de instrumentos musicais, ok? As famílias de instrumentos musicais. Então, quais são os naipes? Naipe de corda, naipe de sopro de madeira, naipe de sopro de metal e o naipe dos instrumentos de percussão. Oitava questão. O que são instrumentos idiófones? Instrumentos idiófones são aqueles instrumentos que eu tenho a sonoridade dele pela vibração do corpo inteiro, como um triângulo, por exemplo, como uma bateria, por exemplo. Eletrófones são instrumentos que precisam de energia elétrica para produzir som. Exemplos: a guitarra elétrica, o teclado, tá certo? Só que eu estou te perguntando o seguinte, um instrumento que seja tanto idiófone quanto eletrófone. Eu não falei da bateria? Então, um instrumento que pode ser ambos é a bateria eletrônica. Nona questão. Qual o nome do instrumento criado no Renascimento que é precursor das guitarras
acústicas, ou seja, do violão, violino, violoncelo, etc. O nome desse instrumento é alaúde. 10ª questão, como se deu a criação das primeiras orquestras? Lá no Barroco, certo? Lá no Barroco, onde um dos violinistas, que era o mais velho, o mais experiente, ele se sobressaía e controlava o restante dos instrumentos de corda, certo? Então, esse violinista, hoje, ele se chama Spala. E o maestro é aquele que controla todos os instrumentos. Ele tem a tonalidade, a sonoridade, a intensidade, ele controla tudo isso de todos os instrumentos, de todos os naipes. Explique o motivo das improvisações serem tão importantes na linguagem teatral. Exemplifique. Você precisa ter essa ideia da improvisação, por quê? Porque você não sabe o que o outro traz de casa, como é que o outro está na ideia de exemplificar, tá certo? Então, eu preciso trabalhar com essa ideia da improvisação para que o meu espetáculo ele seja aceito por essa pessoa. Um exemplo disso, a comédia stand-up, tá certo? 12ª questão é o jogo do palhaço. Então, ali você vai ter o quê? O papel de um palhaço, de um pagliacci, aquele que vai chorar e vai se ironizar para fazer o outro rir. A partir disso, utilizando o quê? A improvisação cênica, tá certo? Então, olha só. Cabe ao palhaço acolher o que o ambiente oferece a fim de transformá-lo em um espaço cênico que dialoga diretamente com o seu espectador. Então, aqui nós encerramos a nossa revisão, tá? A resolução da revisão. Desejo a todos uma boa prova, uma boa avaliação, um bom simulado. Salam aleikum.